Olha, faz tempo que eu queria falar desse livro para vocês. Memórias Sangradas, Vida e Morte nos Tempos do Cangaço. Eu gosto de livros que tratam de Maria Bonita, Lampião, do cangaço aí no Nordeste brasileiro. Esse livro é um trabalho do Ricardo Belial, fotografia dele, pesquisa dele, texto dele. Olha, é um trabalho primoroso, em capa dura, com lâminas duras aqui também, fotos coloridas em preto e branco. Gente, é uma coisa incrível este trabalho. Acho que até que está esgotado já esse livro. Foi publicado pela editora Olhares e a Rumos Itaú Cultural. Tem uma frase aqui que abre o livro do Corisco. Eu não tenho medo do futuro, desde que ele venha de frente. Olha, incrível. É só para mostrar para vocês um pouco do primor desse trabalho. Olha que maravilha de fotografia recuperada do cangaço. E o autor ele faz entrevista com várias pessoas centenárias, né? Porque a memória do cangaço vai aí também se esgotando com as pessoas que acompanharam o cangaço e que estão com muita idade e que já já tudo isso se perde. Ele fez esse trabalho de recuperação histórica incrível. Então vamos lá falar um pouquinho deste livro. Com texto e fotos do autor, o livro entrelaça as histórias de 43 personagens que vivenciaram o cangaço ao imaginário do movimento que dominou o interior do Nordeste brasileiro lá nos anos 1920 a 1940. Traz os aspectos da vida sertaneja e a própria experiência em busca dessas histórias por mais de uma década. Também estão presentes fotos históricas, apresentando cenas relatadas e reverenciando o trabalho dos fotógrafos que registraram o cangaço. O livro foi selecionado e contou com o apoio do programa Rumos Itaú Cultural. Foram 9 longas viagens à região entre 2007 e 2019 e uma investigação incessante para poder montar o quebra-cabeça dessa história. Com sua vasta experiência em grandes reportagens, Ricardo Belial busca os requisitos da memória do cangaço. Enquanto era tempo, é uma história que está para completar um século e queria ouvir diretamente da fonte de quem conviveu com o movimento. No texto, os depoimentos diversos e a experiência pessoal do autor em busca de seus personagens são apresentados através de uma narrativa em que se misturam elementos da linguagem da reportagem, crônica histórica, diário de viagem. Em cada personagem, testemunha-se um fluxo de memória e de esquecimento, e se revela uma potente e épica narrativa das memórias pessoais que envolvem tradições e lugares, inclusive fé. Os entrevistados, em sua maioria, quase centenários, são descendentes dessa época do cangaço, personagens de um ciclo da história do Brasil, com suas falas resgatadas aqui neste livro, para que não fiquem no esquecimento, né, como pedras silenciosas aí no meio do caminho e ninguém recupere. Com a riqueza semântica da tradição oral que os caracteriza, os relatos deste livro ajudam a recuperar para a historiografia do nosso país um caminho para redesenhar a memória e a mística da gente sertaneja, suas histórias entrelaçadas à época do cangaço, seus espaços sociais, religiosos e costumes. Além das fotografias das legendas primorosas, também tem ali um vocabulário do sertanejo no final do livro. E aí eu gostaria de ler um pouquinho para vocês alguns trechinhos desse livro, à guisa de depoimento e de explicação. Tem aqui um trechinho fabuloso que ilustra bem a questão do cangaço. Na Juazeiro do Norte atual, são poucos os rastros da passagem de Lampião. A metrópole sertaneja se transformou num grande bazar religioso em que a imagem do Santo Padre foi higienizada do seu passado, obedecendo a um processo para sua reabilitação pelos cânones oficiais do Vaticano. O protetor de beatos, amigo de cangaceiros, compadre de coronéis e quase excomungado pela igreja, foi transformado num ídolo pop imaculado, bem ao gosto do comércio crescente. Quaisquer menções ao seu passado de lutas e acordos com criminosos desapareceram, como em um milagre. De suas biografias vendidas nas lojas e locais históricos. Em meio aos milhares de fiéis nas romarias de finados, encontramos apenas 2 artistas populares como resquícios dessas histórias, posando de estátuas vivas de cangaceiros com os corpos pintados de prateado, em meio a barraquinhas com imagens e fotografias.
de Padre Cícero e Frei Damião. Pelas ruelas atulhadas, taumaturgos ambulantes pregam os poderes curativos de pomadas, xaropes e garrafadas por poucas moedas, em reais de agora, ou tostões de outrora, a cura garantida para água nas juntas, fígado ofendido, bucho quebrado, zóio no viado, artrose, os quartos arriado, traseiro empitado, malemolência das pernas, murrinha e pinto frouxo. Tudo com a benção do Padim Cisso. Nessas ruas e praças, os romeiros se amontoam em acampamentos em torno dos caminhões, pau de arara, ou em pensões simples, espremidos em dezenas de quartinhos claustrofóbicos. Forrós e missas vão se alternando nas comemorações diárias, uma tradição comum às manifestações populares no interior do país, por onde sagrado e profano costumam andar de mãos dadas. Essa mesma devoção fervorosa das camadas mais desfavorecidas das entranhas nordestinas quase valeu ao padre a sua expulsão do clero, da igreja, vítima de disputas políticas e do receio do clero superior, com a perda do controle sobre seus seguidores, como já havia acontecido com a velha Canudos, outro episódio importante da nossa história. Cercado por bem-aventurados e malfeitores, o padre se aliou aos coronéis na proteção de seus feudos, ao promover a resistência armada contra as ideias inovadoras da coluna Prestes, outro episódio importante da nossa história. Por outro lado, também apoiava a criação de comunidades em que sertanejos praticavam uma espécie de socialismo monástico, como ocorrido no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, liderado pelo beato José Lourenço. Quando, em 1914, camponeses, místicos, jagunços e bandoleiros formaram fileiras para proteger o Padim, em um movimento armado conhecido como a Sedição do Juazeiro, estavam entre eles o cangaceiro José Pinheiro, que, após matar o delegado da cidade, Quintino Feitosa, escalpelou seu bigode à faca, para depois mergulhá-lo nos copos de cachaça que tomava nos botecos por onde passava, como certificado da sua valentia. Nesse Cariri de pavio curto, o místico coronel Cícero Romão Batista viveu como um personagem abençoado em suas cativantes contradições humanas, mas com o passar dos anos, teve a sua história oficial reescrita em nome de uma conveniente decência eclesiástica. E o homem Cícero acabou sendo transformado no Santíssimo Imaculado Padim Cisso. Esse é um dos trechinhos aí saborosos desse livro que explica aí essa história, digamos, paralela do Brasil, né, que nem todo mundo conhece, nem sempre se estuda aí nas escolas, né, mas que a gente não pode deixar passar e que precisa ser registrado. E esse livro faz exatamente isso. E aí, só para mostrar algumas fotos aqui primorosas desse autor e fotógrafo Ricardo Beliel, ele fotografa com uma delicadeza incrível, né, os depoentes. Olha, é um show de história, um show de fotografia, um show de linguagem, impressionante realmente como ele trata, né? Essa história do cangaço no Brasil. Olha, é de ler, gente, e assim, e conhecer essa história aqui do nosso Nordeste, que tanto, né, já foi abordada em filmes, em outros trabalhos, em outros livros, mas essa delicadeza e esse trabalho primoroso do Ricardo Beliel, Memórias Sangradas, Vida e Morte nos Tempos do Cangaço, é realmente incrível. Recomendo e espero que tenham gostado aí da dica. Um grande abraço com essas histórias aí do cangaço.